pessoas, formas diferentes de pensar e trabalhar. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco disso, né, da jornada com vocês, de como isso pode ser aplicado a diversas outras áreas, e explicar um pouquinho dos desafios e do que a gente pode abordar nesse arsenal aí de agilidade. Tá? Então, também queria lembrar, ressaltar a vocês que em 2016 eu participei de uma implantação da área de compliance, na UI Soluções também. Então, assim que isso começou a ser obrigatório, né, a gente implantou, eu e um liderado meu, a gente geriu esse projeto de implantação da área de compliance lá na UI Soluções, que hoje roda a todo vapor. A época foi uma jornada de transformação, foi tradicional a gestão do projeto, a gente conseguiu pincelar algumas coisas do ágil, e justamente por isso que a gente está trazendo também complementando essa experiência que a gente já fez também, algumas coisinhas na Space Needle que a Adri vai contar para vocês. Exatamente. Bom, e como nós vamos nos relacionar nesses próximos dias, eu vou fazer agora com vocês algo que deveria ser feito no início de qualquer tipo de relacionamento, que é um alinhamento de expectativas. Então, eu vou alinhar para vocês agora o que nós vamos fazer e o que nós não vamos fazer nessa jornada. Nós não vamos utilizar uma linguagem técnica. Eu sei que o pessoal do compliance entende um pouco isso, né? Entende essa importância da adequação da linguagem ao público, porque a gente tem que fazer isso nos códigos de ética, nas políticas e nos treinamentos. Mas eu também sei que tem alguns advogados presentes, né? E lá na advocacia nós utilizamos um vocabulário mais rebuscado, mas aqui a intenção não é essa. Nós vamos falar de compliance e metodologias ágeis, mas a intenção também não é esgotar os assuntos, porque eles são muito abrangentes. E dentro do compliance, nós não temos a intenção de aprofundar no tema, nós vamos falar do conceito e dos pilares de forma superficial para que todos fiquem na mesma página. Daremos alguns insights de como utilizar as metodologias ágeis para implantar o seu programa de integridade, mas vamos partir do pressuposto que você já sabe montar esse programa, porque a gente não vai tratar desse tema aqui. Vamos dar insights para que as outras áreas fora da tecnologia também consigam aplicar as metodologias ágeis. Ainda dentro das metodologias, nós não pretendemos aprofundar nas ferramentas. Por quê? Porque se você tem uma ferramenta, mas você não tem cultura implantada, você não tem não tem a cultura ágil implantada, você não treinou a sua equipe de forma adequada, você não faz as cerimônias, você não está implantando as metodologias ágeis, você tem um quadro de tarefas. Né? Então, não é a mesma coisa, e é por isso que nós montamos essa jornada dessa forma, porque são esses os temas que você precisa conversar com o seu time antes de chegar no seu ambiente de trabalho com uma ferramenta e dizer que a partir de amanhã todo mundo vai trabalhar com metodologias ágeis. É pouco provável que funcione. E sem todos esses outros elementos que eu acabei de citar, essa ferramenta vai ter um resultado a curto prazo. Né? Então, você tem que criar uma cultura, você tem que ajudar a sua equipe a mudar o mindset, você tem que dar treinamento de feedback, tem que implantar cerimônias, tem que buscar formas de engajamento. E são sobre esses assuntos que nós vamos falar daqui para frente, e eu espero que vocês gostem. E antes de efetivamente começarmos, eu preciso falar duas coisas. Uma, eu e a Nath, nós temos um perfil muito parecido, nós somos muito agitadas e a gente acaba falando muito rápido. Então, tenham paciência, a gente vai tentar desacelerar um pouquinho. E também é muita informação que a gente quer passar e aí o tempo vai correndo e a gente quer passar tudo, então vai dando a gente vai dando uma acelerada. E por último, eu queria avisar que provavelmente hoje na sexta eu vou acabar falando muitas vezes dos cursos que eu já fiz, não é merchan, não é merchandising, porque eu acredito muito na educação, eu acho que os professores deveriam ser mais valorizados no Brasil, foram eles que me fizeram chegar até aqui. E não só os professores da vida acadêmica, né? Eu falo os professores de uma forma geral. E também porque a dica boa tem que ser compartilhada e pessoas que fazem um bom trabalho, na minha opinião, precisam ser enaltecidas. Então, eu vou contando aqui um pouquinho para vocês. Eu vou tirar os comentários só um pouquinho, gente, e no final a gente habilita eles novamente, tá bom? E agora é a hora de deixar todo mundo na mesma página, porque a gente sabe que tem públicos diferentes aqui. Tem gente que só sabe de compliance, tem gente que sabe de compliance e metodologias ágeis, tem gente que só sabe de ágil, tem gente que não sabe de nenhum. Então, a gente vai trazer os conceitos para vocês, para que todo mundo acompanhe. Vou passar a palavra para a Nath, para ela explicar um pouquinho os conceitos, o conceito e os pilares de metodologias ágeis. Vamos lá, pessoal. Então, tentando aqui de uma forma bem simples trazer algumas coisas que vão ajudar a gente a construir o conceito de metodologia ágil, né? Que a Adri falou de uma forma descomplicada. Basicamente, a metodologia ágil ela foi criada para desenvolvimento de software,
tá? Mas com o tempo a gente percebeu que existe possibilidade de êxito dos projetos ao adotar essa forma também em outros negócios, e não só no desenvolvimento de software. Então, acho que vocês concordam comigo que atualmente não tem mais tempo para a gente ficar esperando pela conclusão de um projeto inteiro, né, que as empresas precisam de otimização de recursos, né, de principalmente resultados. Então, a gente não pode ficar esperando um projeto que demoraria 6 meses, 1 ano para ser entregue, para que a gente comece a colher frutos e resultados desses projetos. Então, a metodologia ágil vem para antecipar esse valor e essa entrega de resultados para as empresas. Tá? Então, conseguir fazer com que a gente consiga entregar uma parte ao invés do todo e já conseguir um retorno do cliente, né? Já experimentar essa parte, já obter feedbacks e fazer melhorias a partir desses feedbacks é muito melhor do que a gente não ter nenhum contato e entregar o projeto ao final, o produto ao final desse ciclo de 6 meses, de 3 meses, e ver que não era nada daquilo que ele esperava, até porque os cenários mudam, né? Então, a gente costuma dizer que que a metodologia ágil, ela abraça muito as mudanças. E principalmente agora, no sistema que a gente vai falar muito, trazer muito link da pandemia, né? As empresas precisaram se adaptar. E a metodologia ágil traz muito essa parte da adaptação. E aí, até trazendo uma ponte, né? Eu e a gente precisou se adaptar porque trouxe aí o Zoom agora de última hora. Não, agora você vai ter que fazer no Instagram e no Zoom. Aí estou eu, que tenho um computador com a webcam aqui embaixo, olhando para o Zoom, e estou aqui olhando para a live e tentando olhar para todo mundo para que ninguém se sinta excluído, né? Então, quando a gente fala de métodos ágeis, é justamente essa adaptação, são essas mudanças que devem ser consideradas quando a gente vai entregar algo para trazer valor, né? Então, como eu estava falando, né, o mundo hoje já é acelerado, né, as mudanças chegam numa velocidade também incrível. Então, na fase atual, quem não quer ser ágil e quem não quer conseguir trabalhar da melhor forma nessa instabilidade econômica e instabilidade política. É por isso que a gente está trazendo esse tema. E se eu pudesse utilizar uma metáfora, né, para a gente definir metodologia ágil, eu queria que vocês pensassem num maratonista ou num cara que quer fazer um Ironman. Né? Ele tem um resultado final de vencer um Ironman, mas para isso ele precisa ser triatleta. Né? Para ele ser triatleta, ele tem que trabalhar 3 resultados, né? Com 3 recursos diferentes. A bicicleta, né? Precisa trabalhar com a parte de natação e com a parte de corrida. Então, ele precisa ser bom em 3 coisas. Né? Ao invés da gente ficar esperando ele ser top, né? Chegar no pódio em cada uma dessas 3 separadas, a gente consegue, trabalhando com os recursos otimizados, fazer com que ele se desenvolva nessas três especialidades, nessas 3 competências, né, para que ele consiga chegar chegar a competir no Ironman muito mais do que se ele treinar primeiro só bicicleta, conquistar um pódio de bike, treinar corrida, conquistar um pódio de Cooper, treinar natação, conquistar um pódio de bicicleta de natação para ele começar a competir no Ironman. À medida que eu estou trabalhando essas 3 habilidades e competências em paralelo, eu consigo entregar valor e perceber resultados muito mais rápidos do que se eu esperar chegar ao final disso. Né? Então, é uma forma de trazer um pouco essa parte de conceito. Tá? Então, conceituando agora depois da metáfora, e conceituando de uma forma simples, tá? A metodologia ágil é uma forma de acelerar as entregas durante o desenvolvimento de um projeto, de qualquer projeto, tá? Fracionando o todo em entregas menores, mas entregas que agreguem valor. E não só entregas menores que não agreguem valor. A gente traz um conceito, que eu não vou trazer aqui, mas que é de mínimo produto viável, e o viável, ele significa que é valoroso, né, para o cliente ou para a empresa, então precisa ser fracionado em entregas menores, tá bom? A gente precisa trabalhar em times auto-organizados, que têm autonomia, justamente para que isso fique muito mais fluido. E a gente utiliza o quê? A inteligência coletiva ao invés da inteligência individual, tá? O time é idealmente multidisciplinar e a gente precisa atingir alguma meta estabelecida a cada fase. Tá? E ao invés de chegar e só ter uma meta ao final. A gente pode ter uma meta ao final, mas é interessante que a gente também tenha metas ao longo dessa jornada como um todo. E eu queria só chamar a atenção para uma coisa, tá? Que a gente eu escuto muitas pessoas que começam a trabalhar dessa forma ou que ainda não trabalharam, falando que o ágil é ser rápido, tá? Eu vou entregar o meu projeto mais rápido. Não é isso, tá? Necessariamente. Eu preciso entregar valor
mais cedo para o cliente. Tá? Então, o rápido não necessariamente fala de qualidade, fala de valor. Então, a gente escuta isso, metodologia ágil é para entregar mais rápido. Não, tá? Eu preciso entregar mais rápido uma entrega de valor. Se você estiver entregando valor mais rápido, aí sim você está sendo ágil, tá bom? Então, quando a gente fala de metodologia ágil, são entregas parciais, tá? Que agreguem valor para um todo. Então, trouxe o conceito, trouxe um pouco da metáfora, espero que todos estejam mais ou menos na mesma página. E eu queria trazer um pouco também dos pilares, né? O manifesto ágil, que surgiu para desenvolvimento de software, ele é composto por 4 valores principais, tá, gente? E aí eu vou falar, né? São 4 frases, tá? São 4 frases que agregam valor, mas uma coisa ela não tem que existir em detrimento de outra, tá? Ela tem que ser priorizada em detrimento de outra. O primeiro valor, o manifesto diz que os indivíduos e as interações entre as pessoas, ela é muito mais valorosa do que processos e ferramentas. Tá? Isso não quer dizer que eu não precise de processo, que eu não precise de ferramenta. Porque os processos e ferramentas vão fazer com que a gente chegue lá, alcance resultados, evidencie esses resultados, mas eu preciso priorizar a interação com as pessoas, né, os indivíduos que estão ali, mais do que processos e ferramentas. Eu costumo dar um exemplo, né, eu não vou dar um exemplo para cada, porque a gente não vai ter tempo, mas só para vocês entenderem, costumo geralmente dar um exemplo de uma área de tecnologia, por exemplo, que trabalha apartada de uma área de negócio. Né? Então, a gente trabalha, às vezes, tem área de suporte, em que precisa atender chamados ou casos, não sei como vocês conceituam isso, né? Mas às vezes, poxa, eu estou com um problema num software, preciso abrir um chamado ou abrir um caso para determinada área de suporte. E aí, só que eu preciso entrar numa reunião e esse software precisa estar funcionando agora. Né? E a área de suporte tem um SLA, né, que é um tempo de atendimento, ela tem que, essa demanda precisa estar numa ferramenta para que eles controlem essas demandas. Então, eles têm processos e ferramentas que eles precisam seguir. Tá? Mas vamos supor que chegou a Adriana e falou, Nath, eu preciso muito que você corrija esse erro para mim, porque eu preciso entrar numa reunião agora, e eu sou da área de suporte. Eu não vou falar assim, Dri, abre um chamado para mim, vai entrar na fila, depois que eu priorizar, eu te atendo. Né? Eu vou atender, porque a Adriana tem que entrar numa reunião. Né? Então, eu vou atender, mas depois que eu atender, eu falo, Dri, seu problema está resolvido, só faz um favor, quando você chegar lá, depois que você terminar a reunião, abre esse chamado na ferramenta XYZ, só para eu ter um histórico, né, do que está acontecendo. Então, assim, é importante ter ferramentas, é importante ter processos? Super. Mas é muito mais importante eu interagir, eu atender, né, eu entender o que a pessoa está precisando para atendê-la prontamente, do que eu só focar em processos e ferramentas. Consigo atender as duas coisas, mas o foco é os indivíduos e são as interações, tá bom? O segundo valor, ele fala que o software ele tem que ser funcional, mais do que ter uma documentação abrangente. Então, de nada adianta eu ter uma documentação mega robusta e quando eu coloco essa entrega para funcionar, ela não funciona. Né? De nada adianta eu fazer mega divulgação da jornada de compliance ágil, né? Se na hora que eu chego aqui para a live, alguma coisa não está funcionando. Né? Então, eu preciso que a entrega seja de valor mais do que eu tenho uma documentação. Isso não quer dizer que a gente não tenha documentação em metodologia ágil, muito pelo contrário. A gente tem, mas a gente tem uma documentação efetiva dentro da metodologia ágil. Terceiro valor, gente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Acho que aí pega muito a grande parte do nosso público, né, de hoje. Não necessariamente temos a maioria de advogados, mas temos um público grande também, né, de advogados. O compliance, a Adri vai falar um pouco, mas o compliance tem essa parte de negociação, tem essa parte de contrato, tem essa parte de formalidade que é necessário. Mas aqui no manifesto a gente fala de colaboração com o cliente, que tem a ver com o primeiro ponto que eu falei de indivíduos e interações. Então, eu vou antes colaborar, mais do que falar, peraí, você tá negligenciando uma cláusula, vamos ter que rever. Então, para que isso não fique tão engessado. E, por último, a gente fala de responder às mudanças, o último valor, responder às mudanças mais do que seguir um plano. Justamente pelos motivos que eu falei agora no início. A gente está num cenário altamente econômico-político instável, né, em que a gente precisa nos adaptar. Né? Então, se o carro que eu queria entregar como no início do meu projeto não for
não for satisfazer o cliente mais, e o cliente, no meio do processo em que eu estava desenvolvendo o carro, entendeu que uma bicicleta já é suficiente, que ele quer ter um pouco mais de saúde, não quero andar de bicicleta, não preciso mais do carro para ir para o trabalho, a bike já é suficiente. Para que eu vou entregar um carro se a bicicleta já é suficiente para ele hoje? Né? Então, eu preciso responder as mudanças de necessidades do cliente, da empresa, mais do que seguir o plano. Então, o que a gente quer dizer aqui é que os planos eles podem mudar. Aí, quando a gente falava antigamente de projetos tradicionais, para mudança, a gente precisava de uma série de coisas, de formalidades para isso acontecer. E aqui isso acontece de uma forma mais fluida. Então, não significa que eu não preciso seguir plano, que eu não preciso seguir processos e ferramentas, que eu não preciso ter documentação, que eu não preciso negociar contrato. Mas significa que eu preciso priorizar todo esse outro lado, os indivíduos de interações, software funcional, colaboração com o cliente e responder às mudanças, tá bom? Dando sequência aqui, então, rapidamente, né? Os idealizadores do manifesto, eles também listam alguns princípios, tá? Não vou trazer todos aqui, são 12, tá? São N princípios, mas aqui, geralmente, eu queria ressaltar alguns que são importantes para vocês terem insights aí no negócio de vocês, né? Então, a parte de satisfação do cliente é um princípio muito importante, tá? E aí, seja o cliente, seja o usuário, o cliente vai depender do teu projeto, tá bom? Por meio da entrega adiantada e contínua de valor, então tem que ser entrega contínua, aceitação de mudanças de requisitos, que eu já falei anteriormente, compromisso da entrega, tá? Precisa ter compromisso com semanas antes, meses antes, então é algo que a gente não pode esperar muito tempo. O mais importante, construir projetos e entregas e produtos em torno de indivíduos motivados, tá? Dando a eles um ambiente e um suporte necessário de confiança para fazer esse trabalho. Isso tem muito a ver com cultura. Depois a gente vai entrar um pouco mais, tá? A gente trabalha muito, um dos pilares também são pessoas de negócio trabalhando junto com pessoas de tecnologia, tá? E no caso, se for um projeto que não envolva tecnologia, pessoas de várias áreas, RH, né, compliance, financeiro, né? Então na Space a gente tem exemplos de squads, né, de times multidisciplinares que às vezes não necessariamente envolvem tecnologia, mas temos pessoas de várias especialidades contribuindo para aquele resultado. Então, quando a gente fala de multidisciplinariedade, são pessoas que têm disciplinas diferentes, né, skills diferentes, mas que trabalhando juntos, gerando um alinhamento, um sabe o que o outro está fazendo e consegue, muitas vezes, cobrir o trabalho do outro, tá? Então, é mais ou menos isso, né? Então, essa parte e a simplicidade é outra coisa que eu gostaria de ressaltar, tá? Que é a arte da gente maximizar a quantidade de trabalho, tá? Então, sejam simples, né? A gente sempre quer trabalhar aquela entrega robusta, a perfeição, eu não vou botar isso no ar enquanto isso não tiver isso. Testem as entregas de vocês, vejam se isso já está agregando valor, né? Principalmente com com o cliente de vocês, com o usuário final, né? Por quê? Para que isso não implique em retrabalho, tá? Então, quando vocês têm essa proximidade, né, de alinhamentos mais constantes, de entregas mais rápidas, né, que agreguem valor, vocês conseguem direcionar o trabalho de vocês para continuar entregando valor e ter o mínimo de retrabalho possível, tá bom? Agora eu queria passar para a Adri, para ela conceituar a parte de compliance e para a gente começar a fazer os ganchos necessários e esperados dessa live. Exatamente. Bom, pessoal, eu vou falar do conceito de compliance e os pilares que a gente vai trazer aqui segundo a LEC, tá? Que foi onde eu, Jordana e Vanúcia tiramos a nossa certificação, fizemos o nosso curso. Então, a palavra compliance, ela vem do inglês to comply, que significa estar de acordo, se comprometer. É um conjunto de disciplinas e práticas que visam o cumprimento de normas de uma instituição, procurando investigar, evitar e solucionar qualquer desvio, risco ou inconformidade. No início, nasceu muito ligado à corrupção, mas o conceito foi ampliado e hoje envolve outros riscos. O primeiro pilar do compliance, ele se chama suporte da autoadministração. Então, para você implantar um programa de integridade, você precisa do apoio de quem está no nível superior. Se não tiver esse apoio, dificilmente... Aliás, o programa não funciona, né? Nem dificilmente não funciona. Depois que você tem esse apoio, você precisa começar o Risk Assessment, que é uma avaliação de riscos. Você vai mapear os riscos potenciais e os seus impactos dentro da organização.
Depois desse mapeamento, a gente vai para o terceiro pilar, que é o código de conduta e as políticas de compliance. Baseado no seu risk assessment, você vai criar esse código e essas políticas, tentando mitigar, diminuir estes riscos. Vou dar um exemplo. Você fez um mapeamento de riscos e percebeu que não está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos supor que as multas já estivessem em vigor agora, né? Então, você ia dizer no código de conduta o quão é importante seguir a Lei Geral de Proteção de Dados e ia ter uma política de compliance específica em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, você teria que pegar essa política e comunicar a existência. Tá dando um pouquinho de eco, gente. Não sei se está dando para vocês também. Aí. Você teria que, perdão, voltando, você vai criar a política de Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que comunicar aos funcionários a existência dessa política e você tem que treiná-los de acordo com essa política, que é um outro pilar, treinamento e comunicação. Depois, você precisa ter um controle interno, né, para assegurar que os riscos estejam sendo minimizados, tanto no nível interno quanto no nível externo. O sexto pilar é canal de denúncias, né, para ver se as políticas estão sendo descumpridas. E se houver alguma denúncia, nós temos o sétimo pilar, que são investigações internas. O oitavo é o due diligence, que é quando você avalia o histórico dos fornecedores, representantes, distribuidores e outros parceiros antes de pactuar com eles, para ver se eles também seguem as legislações. E por último, nós temos auditoria e monitoramento. Eles devem ser contínuos e eles servem para avaliar se cada um dos pilares está funcionando. Então, esses são os pilares que a gente realmente ia passar de forma bem superficial, porque a gente vai partir do pressuposto que vocês já sabem, que as pessoas do compliance já sabem, e quem não é do compliance precisa saber mais das metodologias ágeis. Eu tenho uma curiosidade para quem tem uma empresa e que já tem um programa de integridade. Você provavelmente, se você já está com o programa de integridade montado, você ajuda um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, e é o número 16, ele tem um subitem, que é o 16.5, que significa reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as formas. E é importante ressaltar que não só as empresas podem ajudar nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, mas as pessoas físicas também. Então, depois deem lá uma olhada nos objetivos e nos contem, né, quais objetivos a sua empresa ajuda. Tem um curso gratuito também disponibilizado para ajudar na implantação da comunidade, na sua comunidade. Quem tiver interesse, depois eu passo o link. E a Space Needle Tecnologia, onde nós duas trabalhamos, atende 3 dos objetivos e a Mavi também. Não é mesmo, Nath? Isso, Dri. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal. Um pouquinho para o pessoal. Você conheceu essa parte de compliance, metodologia, como que você juntou tudo? Tranquilo. Compliance, né, metodologias e como todo mundo se conheceu. É uma parte bem introdutória hoje, né? Em relação ao compliance, eu já conheci um pouco sobre o tema, mas estudar mesmo foi no meu trabalho anterior, quando uma advogada amiga minha, Suraya, me convidou para fazer uma cartilha junto com ela, e o tema era a Lei 2.846, de 2013, que entrou em vigor em 2014, no início do ano, que era chamada Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa. Eu não pude participar, né, direito, né, ajudei mais no início a montar o escopo, ela fez a maior parte sozinha, mas foi a primeira vez que eu estudei sobre o tema. E a primeira vez que eu ouvi falar de metodologias ágeis foi num curso de programação para advogados, que eu fiz na Luplex. Eu aprendi a automatizar documentos jurídicos, inclusive quem é do escritório de advocacia em massa, eu recomendo. E lá na apostila já tratava desse tema e eu adorei a forma como os programadores trabalhavam. E na época eu até comentei como seria bom se os advogados trabalhassem de uma forma mais colaborativa. Porque, assim, uma das coisas mais valiosas que os meus pais me ensinaram e que eles fazem muito bem é a servir, né? Servir o outro com alegria, ajudar. E, infelizmente, muitos ainda trabalham com mindset de escassez, que a Nath e o Jordano vão contar um pouquinho mais para vocês. Mas, enfim, terminei o curso de programação para advogados, voltei para Brasília e voltei encantada com São Paulo, porque aqui é outro mundo. Cheguei falando para todo mundo que eu ia embora, aí arrumei meu currículo, arrumei meu LinkedIn, entrei em contato com o Headhunter e comecei a me candidatar para as vagas. No meio disso tudo, eu recebi a proposta da Space Needle Tecnologia e vim para São Paulo.
Mas antes de... o Murilo me convidou para vir, ele sabia que eu não tinha tirado férias, falou para eu descansar um pouco, organizar a mudança e vir, mas aí eu vim, só que eu vim para fazer curso. Aí fiz um curso presencial na LEC, para montar em programa de integridade, então aprendi sobre cultura de integridade. Busquei o resto da minha mudança, me instalei, fiz um outro curso de alta performance pessoal, junto com a liderança da Space. Eu não estava trabalhando ainda, mas por causa da cultura, o Murilo falou que era importante eu participar. E quando eu cheguei na Space, eu fiz um onboarding, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre cultura organizacional. Durante esse tempo, eu fui analisada pelas minhas soft skills, porque no primeiro mês da Space eu não trabalhei no direito, a gente trabalha em outras áreas, para entender melhor como funciona, para ver se vai dar match com a cultura. Tem um curso Startups do Futuro que ensina também sobre isso. E é muito interessante, porque 2 pessoas entraram junto comigo e nós percebemos que uma delas realmente não se encaixava com a cultura e era algo nítido, não precisava ninguém nem verbalizar, era perceptível. E apesar dele ter uma parte de hard skills bem forte, não deu match com a empresa e tá tudo bem, como diz eu e a Nath, como nós duas dizemos. E para você ter noção, a gente leva muito a sério a cultura na Space. Tanto é que nós já deixamos nós já rompemos, não demos continuidade num contrato com o cliente, porque ele estava estressando os meninos, tratando todo mundo mal, e não é essa cultura na Space, né? A gente faz de tudo para que todo mundo se sinta bem, feliz, confortável, a gente valoriza muito. A ideia é valoriza muito essa parte valoriza muito essa parte do bem-estar, né, das pessoas, porque a nossa intenção é ser B Corp, né, que essas empresas que têm essa certificação são um tipo de negócio que eles equilibram o propósito, qualidade de vida e o lucro. Então, o nosso objetivo é tirar essa certificação, então a gente acredita muito nisso. No Brasil que tem essa certificação, né, quem tem no Brasil é a Natura. Nós conhecemos essa certificação quando viajamos para Miami, num evento de startups lá. E é muito interessante também, depois se vocês quiserem pesquisar, vale muito a pena. E aí, novamente, foi no onboarding que eu vi sobre metodologias ágeis. E quando acabou, eu comecei a ver na prática as metodologias e a gente teve a ideia de juntar com as outras áreas fora da TI. Então, nós aplicamos as metodologias ágeis no RH, no financeiro e no jurídico. Nós fizemos um squad, montamos o time, deu super certo. Tão certo que a gente aplica até na parte de limpeza e conservação da Space. Depois eu posto um vídeo para vocês verem. E aí, quando acabou o onboarding, eu comecei a estudar, tirei minha certificação e comecei a montar o programa de integridade da Space. Foi nessa época, eu e o Jordano, nós já tínhamos trabalhado juntos antes e percebemos que havíamos feito o mesmo curso, né? E ele é um advogado de mindset de abundância, então eu o convidei para fazer a implantação junto comigo. Perguntei se ele topava fazer junto com metodologias ágeis, e aí ele topou. Tá tão ágil que tá... tá tão ágil que tá... E aí ele topou a experiência, e vale muito a pena para quem ainda não implantou. O Kalai fala muito disso, né, um dos nossos professores, para pegar uma ONG, né, prestar um serviço para eles, ganhar experiência e ainda ajudar alguém, né, então vale muito a pena para quem quer começar. E o engraçado é que acho que inconscientemente eu acabei fazendo um onboarding com o Jordano, porque nós temos um perfil muito parecido, né? Ele gosta de desenvolver as mesmas habilidades, ele é um empreendedor cheio de boas ideias e eu percebi que ele tinha os mesmos valores que da Space, né? Que são os mesmos que os meus. E aí a Nath chegou, ajudou a gente nessa parte também, né? De implantar no RH, no jurídico e no financeiro. Ela já tem uma vasta experiência na área de transformação digital, agregou muito valor ao time. Nós começamos a montar o programa de integridade também da Mavi, que é uma health tech que ajuda a diminuir o tempo de diagnóstico das pessoas com doenças raras. E aí o Jordano convidou a Vanúcia para nos ajudar a montar o programa, que ela tem muita experiência na área de saúde. E aí depois chegaram a Isabela e a Agi, que vieram nos ajudar na parte da comunicação. E aí tivemos a ideia de fazer esse evento para vocês, para contar essa jornada que a gente passou e que vale a pena vocês passarem e implementarem nas suas empresas também. E eu vou deixar a Nath falar um pouco. Também. Eu vou pedir só para você mudar o Zoom, que é isso que está dando eco. Perdão. Tá mesmo. Percebi que eu falei esse tempo todo no mute para o Zoom. Gente, pessoal do Zoom, perdão.
Foi mal. Bom, agora minha live começa agora, para o pessoal do Zoom. Ai, gente, sorry. É isso daí, tecnologia e adaptação. Só chegou aqui, o Jordano botou desmuta. Aí quando eu desmutei, deu eco para você. E agora minha live começa para o pessoal do Zoom e continua para o pessoal do Instagram. Vamos lá. Gente, como a gente disse anteriormente, né? Então, dado o cenário atual, impulsionado por essa crise global, a cultura ágil, ela é fundamental para as empresas, para que as empresas possam seguir o caminho de inovação e diferenciação, tá? Mas só que o que acontece? A gente precisa perceber que a cultura ágil ela não traz inovação e diferenciação ao negócio por si só, tá? Ela também é um agente extremamente significativo para a redução de custos e aumento de produtividade, que nem eu falei para vocês, né? Então, não é a inovação pela inovação, a diversificação pela diversificação, porque está na moda ser ágil, tá? Não é isso. Tem um porquê de tudo isso acontecer e tem resultados expressivos quando a gente está falando de redução de custo, de aumento de produtividade, que são percebidos, né? Que eu tenho percebido desde o início de 2017, quando eu comecei a implantar esse método em algumas empresas, né? Então, a gente consegue ver um ganho muito grande de produtividade, tá? Então, como eu falei, ser ágil é trabalhar para a gente entregar valor, tá? Ao invés de trabalhar para seguir um planejamento totalmente detalhado, é fazer uso de técnicas emergentes, ao invés de seguir projetos totalmente rígidos e padronizados. E aí, a grande dificuldade, gente, da gente adotar esses métodos ágeis, ela ocorre justamente porque as empresas elas tendem a buscar a adoção das práticas, ao invés de, primeiramente, buscar a adoção de uma cultura onde tudo isso possa prosperar. Então, quando a Adriana fala que na Space tem essa cultura muito forte, né, de ter um ambiente propício, né, de ter todo o cuidado de onboarding, quando a pessoa entra, ela fica um mês inteiro conhecendo, entendendo, até para ela ver se ela faz parte daquilo, é muito real. Né? Quando eu entrei, eu também não acreditei. O Murilo, quando eu já tinha conversado, conheço o Murilo há 1 ano e comecei a trabalhar na Space agora em março. Né? Eu tive 1 semana de Space e já vim para o isolamento. Então, na verdade, tenho trabalhado com todo esse time, criado conexões com todo esse time de forma remota e a gente conseguiu, porque realmente é um ambiente propício a isso. Eles têm a cultura, eles têm um propósito, as pessoas têm propósitos que são conectados à cultura da Space. E é isso, você sente se você faz parte daquilo ou se você não faz parte daquilo. E a cultura é exatamente isso, né? É algo que precisa ser alimentado, mas que não é só um valor e propósito grudado na parede ou num documento, né? A cultura e os valores e os propósitos, eles são vividos e são sentidos na pele quando você entra na empresa. Deve ser assim. Tá? Então, eu queria... e aí, o que acontece? Acabam surgindo alguns conflitos entre práticas e valores incompatíveis, que é o caso que a Adri falou aí. A gente já abandonou o cliente porque não tinha os valores parecidos e conectados com o nosso. Então, dinheiro pelo dinheiro, naquele caso, não. Né? Então, a gente prefere manter o time engajado, manter o time com um propósito, né? E não fazer aquilo só pelo dinheiro, porque o cliente não estava adequado ao que a gente espera, né? Tanto do cliente quanto dos nossos colaboradores. Então, vão surgir conflitos quando as pessoas, a cultura e os valores da pessoa, os propósitos das pessoas, não dão match com os propósitos, valores e culturas da empresa. Né? E aí eu queria separar aqui, rapidamente, alguns elementos para vocês, quando a gente fala de implantação de cultura ágil. Né? Tem alguns elementos que eu queria separar e falar rapidamente sobre eles, né? E se vocês quiserem ir anotando aí, vou tentar falar um pouquinho mais devagar. O primeiro aumentem a transparência. Né? E a gente fala muito, compliance é transparência. Né? Então, assim, a parte de vocês aumentarem a transparência, tem toda a parte da visão da organização. A visão da organização ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, de modo que todo mundo consiga compreender. Né? Então, não é só o papel escrito que nem eu falei. Então, ao contratar um novo funcionário, né, é importante ser o mais transparente possível de onde ele está entrando, quais são as questões relacionadas à tarefa, né, quais vão ser as atribuições, quais são os valores da empresa, né, que é o famoso onboarding aí que a Adriana falou. Então, nem toda empresa tem isso. Então, tentem trazer a transparência desde a contratação daquela pessoa. Né? E a transparência...
organizacional, a gente está falando do ato de informar. E informar, a gente está falando de coisas positivas, né, de pontos positivos e pontos negativos também. Né? Então, a gente não está falando só de coisas boas, né? Porque a gente sabe que não existem só coisas boas. Então, a transparência ela tem que ser dada, inclusive, aos problemas que existem ali dentro da empresa, dos times e etc. Tá? Então, é importante vocês apostarem numa linguagem sincera, tá? Com os colaboradores, com os clientes. Para quê? Para que vocês cresçam, né, enquanto empresas, enquanto empreendedores, enquanto pessoas. Tá? Então, a transparência ela é fundamental. Transparência de sinceridade e transparência nos processos também. Quando você começa a trabalhar com um projeto, você precisa dar transparência em que pé que está. Né? Então, existem algumas ferramentas que a gente vai falar na quinta-feira, né? Jordano vai trazer essas ferramentas que dão transparência, mas também a gente está falando de transparência de sinceridade, né? De dar informação, de dar acesso às informações para todo mundo, tanto para os colaboradores quanto para os clientes. Tá? Esse é o número 1, então aumentem a transparência. Número 2, tornem a empresa adaptável. Tá? Então, vocês já devem ter escutado aí que a inércia é um dos maiores erros para as empresas que querem se destacar no mercado. E aí eu acho que a prova disso também, né, a consequência disso vem muito da pandemia. Eu acho que as empresas que não se adaptaram, que não são adaptáveis, estão, infelizmente, aí sofrendo muito, né, a esse cenário econômico de pandemia. Né, as empresas que já conseguem se adaptar estão trabalhando tranquilamente com o home office, né, continuando a entrega de valor, continuando as reuniões, os contatos necessários, não sentiram tanto, tá? Eu acho que sentir todo mundo vai sentir, né? Não tem como, é um cenário que a gente não esperava e que a gente não sabe lidar com isso, né? Não é que nem lá China, Japão, que já estão calejados nisso tudo. É a primeira vez que a gente está lidando com isso, então não é fácil para ninguém. Mas as empresas que não são adaptáveis, né, elas estão mais propensas a não conseguirem reagir a essa pandemia do que as empresas que já são adaptáveis às mudanças. E aí lembra que eu falei que a parte da agilidade tem muito a ver com abraçar mudanças, se adaptar às mudanças do mercado? Então, empresas que estão conseguindo se adaptar e sair disso de uma outra forma, considerem-se ágeis, considerem-se adaptáveis, tá? Porque realmente precisa existir essa flexibilidade, tá? Diante de um cenário. Tá? Então, nesse cenário, mantenham sempre um negócio atualizado sobre transformação digital, sobre novidades tecnológicas e estratégias de mercado. Tá? Isso sim faz com que as empresas de vocês sejam adaptáveis e flexíveis a tudo isso que tem acontecido. Tá? Então, aumente a transparência, torne a empresa adaptável. Terceiro, saiba que a falha faz parte do processo. E é difícil a gente trabalhar com falha, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã na live de Mindset, mas é difícil a gente ser tolerante a erro. Né? A gente se cobra muito, né? Quer trazer a perfeição, mas todo mundo erra, né? Inclusive os profissionais mais qualificados. E as empresas ágeis, qual que é o diferencial das empresas ágeis também? Né? Elas entendem que o erro vai fazer parte do processo. Tá? Os membros da equipe não vão sofrer nenhum tipo de penalização, retaliação por cometerem alguns deslizes. Muito pelo contrário. Né? Eles vão ser incentivados a aprender como tratar aqueles erros. Para quê? Para que eles não sejam cometidos novamente. Tá? Então, colocar medo nos funcionários nunca foi uma estratégia eficaz, continua não sendo. Tá? Os gestores devem ser respeitados como líderes que incentivam o crescimento da equipe e que apresentam soluções práticas. Então, beleza, erraram. Eu, enquanto gestor, eu, enquanto líder, ou o que eu espero do meu gestor? Que ele me oriente, né, para que aquilo não aconteça novamente. E quando a gente mostra para o colaborador, para o nosso colega, que ele pode melhorar na próxima tentativa, a chance dele se esforçar ao máximo para apresentar bons resultados é muito maior do que uma simples retaliação. Né? Eu falo isso, inclusive, por experiência própria, né? Eu sou gestora aí há mais de 5 anos e já fui tipo de gestora carrasca e perdi um time inteiro já. Até hoje, não sei se tem algum deles me assistindo, mas até hoje peço perdão para eles. Mas você causa um trauma nas pessoas e eu aprendi que trabalhar... já judiaram de mim também. Já judiei, já fui judiada. Acontece. Mas não façam isso, porque quando dessa forma não é aprendizagem pela retaliação, né, pela punição. É outro tipo de aprendizagem, né? Você tem que mostrar o valor daquilo, né? Quais são os benefícios, né, de você seguir aquilo, né? Então,
Na agilidade, o erro acontece, mas o que acontece? A gente erra rápido para corrigir rápido, né? Então, por isso que a gente tem ciclos de entregas. Para quê? Se aquilo não está de acordo com o que o meu cliente quer, com o que eles esperam, eu vou corrigir rápido, tá? Então, essa é a ideia do errar rápido, né? De ser tolerante ao erro, tá bom? Quarto pilar, assim, quarto elemento que eu queria trazer para vocês, a busca da melhoria contínua, que a gente já falou bastante aqui, mas é um dos passos mais importantes para a gente tornar a cultura ágil, praticar melhoria contínua, tá bom? É comum ver as empresas e as marcas dando duro no início, né? Ah, eu estou começando, então eu vou inovar, vou acompanhar as tendências, vou buscar estratégias mais práticas. E aí, após o lançamento, vem aquela zona de conforto, a gente diminui o esforço, a gente, não, isso aqui não, isso aqui também não. Isso é um erro grave, tá? Porque a empresa precisa se manter aprimorada e aprimorando todos os seus processos e métodos e modelos para continuar conquistando novos patamares. Nunca vai ser suficiente. Tá? Então, assim, nunca desistam de investir esforços nessa parte, tá? Porque a zona de conforto, ela é comum, tá? Mas faz muito bem as empresas e as pessoas que estão se desafiando o tempo inteiro. Realmente, elas saem de um patamar para outro. Vou dar uma corrida aqui, que nós estamos acabando. A Adriana deve estar agoniada. A parte mais importante. Conheço esse olhar da Adriana já. Vou passar para o quinto item, gente, que é o incentivo da responsabilidade mútua, que é um outro ponto muito importante quando a gente está falando de time auto-organizáveis, de times multidisciplinares, né? Apesar de todo mundo querer lá subir de cargo, receber bonificação pelo bom trabalho, os colaboradores não trabalham sozinhos, tá? E não tem competição entre si, né? Quando a gente trabalha num ambiente colaborativo, que a responsabilidade é de todos, se a gente não entregar o projeto de compliance da Mavi, a responsabilidade não é da Adriana, da Natália, do Jordano, é de todo mundo. Tá? Então, não tem, terminei minha parte, tá com a Adriana. Não, eu preciso acompanhar a parte da Adriana, porque a Adriana pode ficar doente, a Adriana pode sair da empresa, então eu preciso dar continuidade, dar cadência para as entregas. Então, não tem a culpa só de um. Né? Então, a responsabilidade é mútua e vocês precisam incentivar os colaboradores para terem ambientes colaborativos, né, que a equipe se responsabilize, não vocês, enquanto líderes, né, devem ter líderes aqui, responsabilizar uma pessoa só. Então, quando a gente traz, né, faz a meia-culpa, costumo dizer, né, todo mundo tem meia-culpa do sucesso e do fracasso. Tá? Então, é um resultado conjunto e não individual, tá? Então, é ideal que vocês equilibrem isso dentro dos times de vocês, tá bom? E, por último, não menos importante, garantir a satisfação dos funcionários também, tá? Então, é um aspecto fundamental de uma organização ágil, você ter funcionários satisfeitos, motivados, tá? Por mais que a maioria das empresas acredite que o fator mais importante é o retorno sobre investimento, né? Então, poxa, não vou focar só em satisfazer os funcionários, né? Realmente, existe o cuidado com o retorno sobre investimento, lucrar? Excelente, é isso. Mas a verdadeira fonte de sucesso, eu garanto para vocês, que é o fato dos colaboradores estarem satisfeitos, trabalhando dentro daquela organização, daquela empresa, se encontrando, entendendo que seus propósitos são refletidos lá dentro e vice-versa, né? Fazendo o que gosta, né? Liberando o seu potencial, né? Melhorando o seu potencial e sendo estimulados pela organização e pelos gestores, né? Pelos líderes. Então, com certeza, o envolvimento das pessoas vai além do salário. Salário, né? Quem já estudou aí alguma coisa, né? De administração ou já leu, vê que não é fator de motivação, né? O salário motiva ali no primeiro mês que você recebeu um aumento. Depois, se você não tiver um propósito para aquilo, vai cair a sua motivação, tá? Então, precisa gerar impacto positivo na equipe. Para eu passar a palavra para a Adri, eu queria dizer que não existe fórmula mágica, tá? E sim vontade de vocês fazerem diferente, tá? É mudar a maneira de pensar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. É entender as pessoas, entender que cada pessoa é um ser individual, único, que tem motivações e anseios diferentes, né? E muitas vezes completamente diferentes. E que ações em massa nem sempre é a melhor solução. Eu preciso entender aquele indivíduo e o que vai motivar aquele indivíduo. Tá? Além disso, cada pessoa precisa ser cuidada de uma maneira diferente. É necessário a gente ter um modelo, uma forma de trabalhar que respeite o que cada pessoa tem dentro do que a empresa espera.
Não é fácil, mas é totalmente possível, a gente vivencia isso todos os dias, né? Mantenham a mente aberta de vocês, testem coisas, né? Sendo transparentes, e as pessoas vão ser mais tolerantes quando algo não der certo. Quando você dá essa transparência, elas são mais tolerantes, né? Então, se o ágil realmente fizer parte do DNA da empresa de vocês, vai ser possível vocês terem clientes, colaboradores muito mais próximos e engajados, além de conseguir um modelo mais escalável, horizontalmente, sem ter que criar uma pirâmide na empresa, tá? E distanciar as pessoas, tá? Então, isso faz com que as decisões sejam tomadas mais rápido e etc. Eu queria passar a palavra para a Dri, para ela contar um pouquinho dos pilares construídos para a gente encontrar os benefícios. Isso. Antes dessa parte, gente, pessoal do Zoom aí que perdeu uma parte da Nath, fiquem aí depois que acabar. Infelizmente, né, o Instagram tem um tempo limite, mas o pessoal do Zoom pode ficar aí que a gente vai passar com vocês a parte que vocês perderam. Pessoal, então, eu vou falar essa parte um pouco mais devagar também, para quem quiser anotar. Esses foram os pilares que nós criamos para a implantação das metodologias ágeis dentro do compliance, do jurídico, como nós fizemos. Eles têm alguns deles são parecidos com os do compliance, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Se você vai aplicar na sua vida pessoal, não precisa ter todos esses pilares, né? Ou se é só no seu time. Aqui eu estou falando dos pilares para uma transformação ágil dentro da empresa, né? Então, o primeiro é apoio da autoadministração, assim como no compliance, se a administração não apoiar, a autoadministração não apoiar, as metodologias ágeis não vão ser implantadas, né? Porque elas vão ser deixadas de lado em algum momento. O segundo pilar é um assessment também. Não é um risk assessment, igual no compliance, não, a gente não vai mapear os riscos, mas a gente vai mapear os processos e as rotinas. Por quê? Porque depois a gente vai vir para o terceiro pilar, que é a análise e escolha das ferramentas e metodologias, né? Não tem... É igual quando a gente perguntava na LEC para os professores, acho que era o Matheus que a gente ficava perguntando, e como é que eu vou implantar um canal de denúncias, né, numa pequena empresa, não tem orçamento? Aí tinham outras formas de implantar, com e-mail, com uma caixinha com cadeado, né? Porque as empresas a gente tem que inventar uma outra forma que atenda à legislação, mas que não gaste tanto dinheiro, por exemplo. Aqui é da mesma maneira, para escolher as ferramentas e as metodologias, depende quantas pessoas são, quantos times, qual é a complexidade do modelo de negócios. Então, não tem como fechar, não tem como ter uma receita pronta, né? Então, apoio da autoadministração, o mapeamento dos processos. Terceiro, análise e escolha das ferramentas e das metodologias. Quarto, treinamento da equipe. Em quais temas? Nas ferramentas e metodologias que você escolheu lá na hora que você mapeou as rotinas, então você tem que dar esse treinamento para elas. Você tem que dar um treinamento sobre cultura ágil, né? Mindset, cerimônias, que vocês vão aprender na quinta, feedback, comunicação não violenta, e você tem que encontrar maneiras de criar engajamento. O que nós fazemos também quando nós vamos implantar? Nós acompanhamos as cerimônias, as reuniões. A gente acompanha durante a transição e amadurecimento do time. Nós não ficamos no projeto... Quando a gente vai implantar um programa de integridade, ajudar alguém na metodologia ágil, a gente não fica do início ao fim do programa. A gente entra, faz todas essas etapas, acompanha o time no amadurecimento, o time está maduro, as cerimônias estão acontecendo de forma tranquila, é a nossa hora de ajudar outra pessoa, né? E o time continua caminhando sozinho. E o ideal é que o compliance também faça isso com o seu time, né? No início ele pode ficar ali ajudando as equipes, mas o ideal é que eles sejam auto-organizáveis, né? Que o compliance possa dedicar o seu tempo a outras tarefas e não a ficar gerenciando aqueles times. O sexto pilar, construção de um manifesto ágil da empresa. Você vai pegar aquelas ferramentas e aquelas metodologias que você escolheu, vai falar o quão é importante essas ferramentas e metodologias para a empresa, e você depois vai construir as políticas, vai destrinchar. Assim como a gente faz o código de ética de forma mais geral e destrincha no compliance dentro das políticas, você vai colocar ali, a gente coloca... Como é que qual é a metodologia utilizada e qual ferramenta? Porque quando a gente for embora, vai chegar um empregado novo, ele vai ter ali a política, ele vai saber, vai entender como funciona e depois vai viver na prática. E se você vai aplicar na vida pessoal, não se preocupe com todos esses pilares, você só precisa ter as metodologias e uma ferramenta que a gente vai ensinar no decorrer da live, da jornada.
E o que eu queria trazer um pouquinho para vocês, de forma rápida, porque aqui no Instagram estão faltando poucos minutos, são os benefícios. Depois da fase de transição, quando você consegue implantar, é uma sensação sem igual. Você fica, por que eu não conheci isso antes, né? Vou falar da parte pessoal primeiro, me ajudou muito na parte de planejamento. Descobri que o dia só tem 24 horas, né? Porque eu sou super agitada. Me ajudou muito na parte de organização e de ansiedade. Eu ia explicar um pouquinho mais, mas a gente não vai ter tempo. Então, pessoalmente me ajudou. Em relação à equipe, permite você reagir de forma mais rápida aos novos riscos ou aqueles que não foram mapeados e você, compliance, evita que eles aconteçam. Traz maturidade e elementos para ajudar na precificação, que eu sei que é uma dificuldade de quem presta consultoria, né? O compliance também tem essa dificuldade em mensurar. Por conta do mapeamento que você faz, de toda a estrutura criada, você não fica desesperado quando alguém sai de férias, está tudo organizado, planejado, então não tem isso. Tem economia de tempo, você evita retrabalho, você consegue ver o desnivelamento da equipe e a troca de informação entre as pessoas ajuda a ajustar esse, né, volta as pessoas com o mesmo nível. Você consegue ver, por exemplo, se uma pessoa entregou 2 pontos e a outra entregou 10 no mesmo período de tempo, não é assim, vai mandar embora. Não, acho que a pergunta mais adequada seria como ajudar essa pessoa a ter a mesma performance dos demais, sabe? Fazendo um mapeamento de competências. E é importante que todo mundo fique na mesma página, porque uma equipe de alta performance é aquela que tem uniformidade no desempenho, né, das tarefas. E as metodologias escolhidas e a ferramenta trazem essa equidade. Você consegue ver quem está sobrecarregado, você consegue redistribuir as tarefas, tem ganho de aprendizado, sua equipe desenvolve uma nova habilidade. Você tem um board visual, porque o compliance precisa dessa visão 360, ele precisa saber quem é quem, ele precisa ter um canal aberto. Você aprende a estimar melhor o seu tempo. Para os financistas de plantão, que eu sei que eles querem ROI, sei também que ROI nos métodos ágeis não é algo trivial para se medir, mas tem algumas observações que a gente tem que perceber, né? Quando alguém tira férias, pelo fato de não estar aculturado com a metodologia, acontecem mais erros, os indicadores ficam ruins. Quanto é que custa isso para a empresa, né? A pessoa que sai de férias é da área do faturamento, quantas notas fiscais erradas ela emitiu? Quantos pedidos errados foram processados? Isso custa para a empresa, né? Compliance não, perdão. As metodologias ágeis ajudam muito nesse sentido, né? Em ter esse controle. E para concluir, um outro ponto relevante é lembrar que é um projeto. E como todo projeto, ele tem um período de adaptação. Não acho que você vai chegar lá amanhã e implantar. E que em um mês está tudo funcionando, né? É uma constante. Assim como o programa de compliance é vivo, a gente tem que estar sempre... sai uma lei nova, tem que criar uma política nova, o controle, a gente percebe pelo controle interno que as medidas não estão sendo cumpridas, a gente tem que reformular o treinamento. Então, assim, as metodologias ágeis também têm esse sistema vivo, né? E chegamos ao final da live, a gente teve que dar uma acelerada, a gente tinha muito mais coisa para contar para vocês, mas o mais importante eram os pilares e essa parte dos benefícios, né? Essa parte final. Para quem for continuar conosco na jornada, e espero que sejam todos vocês, depois deem uma olhada no nosso Instagram, tem um link para fazer a janela de Johari, que é um teste que a gente vai analisar juntos no treinamento de feedback. Então, queria que vocês dessem uma olhada lá, queria agradecer a presença de todos vocês. Pessoal do Zoom, espera um pouquinho aí que a gente vai passar com vocês a parte que ficou faltando. E Nath, quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Quero agradecer também o convite, né? Quando a Adriana prontamente me pediu, queria fazer uma live, aceita? Eu falei, aceito. Juro, eu adoro fazer isso, eu adoro compartilhar conhecimento, porque é assim que eu realmente também aprendo. A gente acha que só compartilha, não, mas a cada momento que a gente transmite, a gente aprende um bocado também. É um prazer estar aqui com vocês hoje, fazer parte desse timaço. Aí, só agradecer a presença de todos, dizer que a gente está à disposição nos nossos canais aí para dúvidas e complementações aí. Muito obrigada pelo tempo de vocês, gente. Obrigada, pessoal. Boa noite. E amanhã, mais 7. Escassei, gente. Com Nath. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Pessoal do Zoom, calma aí agora. Deixa só para tranquilizar vocês. No começo da transmissão, de fato, ficou fechado o microfone da Nath, mas pegou o áudio pelo da Adriana. Sem som. Deixa eu ver, aumenta o seu áudio. Pronto. Eu não tô vendo as pessoas, cadê? Cadê? Quero ver as carinhas.
Ver se você consegue. Gente, calma aí, é tanta coisa aberta no meu computador. Aí. Se o pessoal também quiser abrir. Mas a gente deu para escutar, porque pegou pelo microfone da Adriana. Do meu celular. Você estava com o áudio, então estava dando para ouvir, mas um pouquinho baixo. O pessoal reclamou um pouquinho aqui, mas depois eles falaram que estava dando para ouvir. Eu não sei exatamente se alguém quer fazer alguma manifestação. Deixa eu até fazer uma coisa. Ou um feedback, né? Aproveitar que a gente está com o pessoal aí, dizer se a gente falou muito rápido, se foi como vocês esperavam. Eu já vi aqui, essa ferramenta é melhor do que ali o Instagram, porque gera essa possibilidade de duas vias de comunicação, né? Alguém gostaria, porque se alguém quiser pode levantar a mão, vou colocar aqui rapidamente um comentário. No chat a gente está com bastante coisa, tem muita gente escrevendo que eu estou tentando acompanhar agora, mas o pessoal está falando aqui sim, ó. A Letícia falou que deu para ouvir. Agradecer a todo mundo pelos parabéns. Ouvir, o pessoal falando. Que bom que deu para ouvir. Nossa. O pessoal estava perguntando. Fica tranquilo. Eu não acredito. Eu estava mandando as mensagens, mas como vocês estavam concentradas, né, até para explicar para o pessoal, a gente ia fazer esse evento só a live no Instagram. Mas a gente pediu, houve uma solicitação, né, Adriana, das faculdades lá de Botucatu, que pediu para que acompanhasse também pelo Zoom. Então a gente abriu o link, mas eu acho que foi muito bom. Porque deu até meio a meio. Tinha hora que tinha mais gente aqui no Zoom, tinha hora que tinha mais gente lá no Instagram. Então foi muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar, gente? Dá um feedback pra gente, a gente libera o microfone. Tem um botãozinho, pode levantar a mão. Cadê? Só não vou liberar para todo mundo, porque senão... Não todo mundo vai falar ao mesmo tempo, né? Acho que, manda no chat quem quiser falar que aí a gente libera. Olha lá, o Paulo. O Paulo, do Think Plug. Pediu para abrir aqui. Deixa eu abrir o microfone dele. Agora eu tenho que achar ele aqui. Só um minutinho. Tá liberando, Paulo. Eu tenho que ir lá na lista de inscritos. A gente está com mais de 60 aqui agora. Deixa eu achar aqui. Paulo Sete. Pode liberar seu microfone, Paulo? Cadê a câmera também para a gente ver? Paulo? Não sei se ele... Cadê ele aqui? Será que ele não está conseguindo? Gente, um pouquinho de paciência. Ou libera de todo mundo e pede para ele falar, depois você multa. Não sei. Não, ele está falando, o microfone está aberto, mas a gente não está te ouvindo, Paulo. Aqui, ó. Deixa eu dar um... Tenta falar agora. Acho que não sou só eu, não, né? Não estou conseguindo ouvir. Desmuta o de todo mundo rapidinho. Deixa eu liberar aqui, então, de todo mundo. Paulo Henrique, eu estou vendo sua mensagem aqui, a gente conversa. Depois. Pode tentar habilitar o som. O do Paulo mesmo está aqui constando como habilitado, mas engraçado. Enquanto o Paulo não consegue, alguém quer falar também, que a gente vai liberando? Enquanto o Jordano vai tentando liberar o dele? Aqui já está ok, já. Quem quiser abrir. Já? Uhum. Ele disse que vai mandar no chat, ele não está conseguindo falar escrito. Desmuta de todo mundo, Jordano. Está liberado. Quem quiser abrir seu microfone. Não, para mim está aparecendo todo mundo bloqueado. Não, porque eles mutaram, né? Depois que você desmutou. Não, eu não cheguei a liberar. Quer ver? Vou liberar todo mundo, então. Todo mundo aberto agora. Paulo, tenta falar agora, que a gente liberou de todo mundo. Marcelo, tô vendo as carinhas do Rafa, douradinho. Gente, acho que não tá dando. Tenta alguém falar, gente. Fala, Marcelo, alguma coisa. Oi. Aí, ó, tá dando. Não, obrigada, tá cagando tudo aqui, tá? Não, é melhor fechar, gente. Fecha aí. Que pena, não sei, a gente não tá conseguindo liberar o Paulo, ele disse que vai mandar escrito aqui pra gente. Se alguém tiver mais interesse em falar também, a gente tenta liberar o som. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Uma questão aí que eu ainda não falei, é só perguntar. Ai, Paulo, calma, agora a gente tá te ouvindo. Começa de novo. Uma questão aí, e colocar o seguinte, o meio entrega, se tiver um funcionário só, entrega, mas ainda não começou. Eu fez. Eu acho que é o áudio de fundo, acho que não é o Paulo. Ótimo. Tá. Tá na minha janela. Estão passando bastante Deixa eu fazer uma coisa. é outra coisa, exato. Estou fechando aqui e eu vou ler o que está no chat aqui. Eu acho que de repente é mais fácil para a gente acompanhar. Gente, mas né? é interessante as pessoas darem feedback, mas ninguém quer falar, só o Paulo.
Não, deixa eu ver aqui quais são as mensagens aqui. Deram feedback aqui no chat, o pessoal está escrevendo. Mas eu queria ver as carinhas. Mas tá bom. Então, vocês querem encerrar, pessoal? Deixa eu ver só umas questões aqui que estão no chat. Adriana, de repente pode falar alguma coisa para eles. O Alan da Costa falou que foi bem interessante essas dicas. É uma pena, pois existe muito... acho que foi um comentário lá durante a live ainda, né? Existem muitos empregadores que ainda têm um pensamento retrógrado, porque a grande maioria é gestor opressor, e com isso é possível vários colaboradores com qualidade não sentindo mais gosto em fazer parte da equipe. Acho que é aquele momento que vocês duas comentaram, inclusive. Por isso que o apoio da alta administração é super importante, né? Da alta administração de gerência, porque realmente se eles não compram, eles oprimem o time, né? O Paulo Henrique gostaria que a Adriana fizesse uma abordagem do compliance dentro da contabilidade. Bom, Adriana, tem os controles financeiros, né, que a gente faz o controle, mas não da contabilidade propriamente dita, né? Eu achei que era da contabilidade da empresa dele, por isso que eu falei que depois a gente conversava. Então, na verdade, ele serve para qualquer tipo de atividade. A gente precisa ver qual é o seu time, quantas pessoas participam, ou se o board vai ser só para você, porque também tem como você organizar as tarefas numa ferramenta que seja só sua, né? Você não precisa envolver o time todo, se você quiser implantar metodologia só para você. E aí depende, você precisa falar suas atividades para a gente explicar qual seria a ferramenta, qual seria a metodologia e como é que a gente colocaria isso de forma organizada. Não sei se eu respondi a sua pergunta. E o Paulo falou, pessoal, parabéns pela combinação, cruzar um método típico de times inovadores com áreas mais tradicionais pode gerar benefícios incríveis. A Janaína falou que não sabe por onde começar. Eu acho que eu começaria estudando pela cultura ágil, Janaína. Você falou, já estuda, né? Tem aqueles pilares que eu falei com vocês. Tem a parte de estudar a... Ai, gente, calma. Tá, por onde você começa? Já estudou metodologias ágeis? Então, procura a ferramenta que melhor se encaixe. Se você tiver um time, aprenda a fazer as cerimônias, que são 4, que a gente vai aprender na quinta-feira. E tem que ter cultura, tem que ter treinamento, tem que ter um manifesto ágil da sua empresa. Tem muitas formas de implantar. Tem aqueles princípios que eu elenquei para vocês. Eu acho que a primeira ponto de partida é conhecer a empresa, conhecer as equipes, ponto que ela está agora para projetar um ponto onde ela quer chegar. E a gente traça um plano de ação para chegar nisso, né? Ver quais são as metodologias que mais se aplicam, as mais adequadas, e sempre com aquele princípio de evolução. O compliance, né, a metodologia ágil também, a gente não vai entregar um produto pronto e acabado. Pelo contrário, a gente vai entregar um produto enxuto e, em cima disso, a gente vai entender quais são as demandas da empresa para evoluir. O compliance é a mesma coisa. Quando a gente vai implantar um programa, a gente delimita o escopo. É a briga, né? Inclusive, eu acho que é o ponto mais difícil para quem não tem experiência ainda na implantação do programa. É definir um escopo, porque senão você vai tentar fazer o compliance com o mundo. O compliance, ele é 360, você tem que ter adequação às normas, mas a gente, por isso que faz uma análise de risco, para entender onde estão os pontos críticos da empresa e atacar ali. A gente começa por esses pontos e o seu programa vai ficando cada vez mais robusto, a cada ciclo. Revisão é a mesma coisa da metodologia ágil. Olha só como as coisas se encaixam tanto, né? A metodologia trabalha sprints, trabalha ciclos curtos de entrega. A gente não tem que fazer o melhor programa de compliance do mundo de cara. Pelo contrário, a gente tem que fazer o melhor possível no menor tempo, com o menor custo. Aí o cliente vai atender as necessidades do cliente no primeiro momento e a gente vai incrementar isso. E incrementar como? Com feedback, né, Nath? Entendendo o que os clientes internos precisam naquele programa de compliance e a gente vai trabalhando ponto a ponto, pilar a pilar. Mas a gente vai conversar sobre isso. E depende muito, gente, porque que nem a gente fala, no compliance não tem como, né, dizer exatamente como vai funcionar, e na metodologia ágil também, porque vou dar um exemplo para vocês. Na Space eu tenho vários times, né? Eu tenho o squad que eu sou do jurídico, tenho o squad que é junto com o pessoal da contabilidade, do financeiro e do RH. Nesse caso, quem é o meu cliente? É o CEO da empresa, é o Murilo. E o que a gente faz? No final da sprint, quando eu vou apresentar para ele, que é um tempo de trabalho, que vocês vão aprender na quinta, quando eu vou apresentar para ele o que eu fiz durante aqueles 15 dias,
eu vou colocar ali as tarefas que eu fiz do jurídico, por exemplo. E aí o Murilo, o CEO da empresa, é o meu cliente. Mas eu tenho um projeto, por exemplo, nós somos contratados para elaborar uma ferramenta jurídica. E eu pego as informações, coleto as stories, as user stories que eles falam no... Ai, gente, na parte da tecnologia. E aí eu coleto essas histórias, passo para o pessoal do designer. Mas nesse caso o cliente é quem comprou, quem pediu a ferramenta, não é o Murilo. Eu não vou me reportar a ele. Eu no máximo falo para ele que o projeto já vai ser entregue. Mas por isso que depende. Vai ser um board só, vai ser uma equipe só, vão ser várias ferramentas. Qual vai ser a ferramenta? Depende. Tem equipes. Você pode ter às vezes 5 equipes. A gente vai usar uma mais simples para uma equipe e uma ferramenta mais complexa para as outras. No compliance, eu recomendo uma ferramenta mais complexa. Um quadro de Kanban não soluciona, né, o que a gente precisa para montar um time de compliance, que é um time multidisciplinar. Eu recomendo alguma outra ferramenta que tenha mais elementos, que você consiga mensurar as horas de trabalho, que você consiga ver o projeto não só durante naquele quadro do Kanban, mas que você consiga ver o projeto como um todo, que você consiga colocar outros pilares, outros elementos. Então, depende muito. Não tem como a gente dar um exemplo aqui de como, né, de como implantar dentro de uma empresa sem conhecer a empresa. Né? Da mesma forma que não tem como implantar um programa de integridade sem entender como é que a empresa funciona, né? Sem fazer esse mapeamento. Então, não tem como. Bom, não sei. E aí, pessoal? Deixa eu ver, tem mais alguns comentários aqui. Letícia perguntou quais que eram os temas da próxima live. Já respondi aí, voltando para todo mundo, né? Amanhã é sobre mindset, na quarta a gente vai falar sobre feedback, na quinta sobre ferramentas e na sexta sobre engajamento. Fechamos tudo com engajamento. Pois, gente, e lembrem de clicar lá, não sei se vocês ouviram eu falando na live, a gente vai ter um teste chamado Janela de Johari, que está lá no nosso Instagram, porque o Murilo, que é CEO da empresa onde eu estou hoje, ele vai analisar com a gente, cada um vai estar com a sua janela de Johari aí na mão, para ele analisar e explicar cada perfil, e aí seria legal vocês fazerem depois com as equipes de vocês, né, esse treinamento de feedback e esse teste. Então é legal todo mundo levar para a live pronta. Leonardo Souza quer falar. Tá mutado, Leonardo. Peraí, deixa eu liberar para ele. Depois eu fechei para todo mundo. Ver se ele consegue agora. Está aberto agora. Oi, Leonardo. Consegue falar? Consegue ouvir? Perfeito, estamos te ouvindo. Boa noite, Leonardo. Boa noite. Agradeço aí a iniciativa de vocês, é fantástica o engajamento aí que vocês estão colocando para que a gente possa expandir a visão mesmo, né, do compliance, porque principalmente após essa pandemia, né, que nós estamos passando, viu a necessidade de ter as empresas com seus dentro da conformidade. Eu sou aqui de Manaus, a gente tem uma política aqui, a coisa chega muito mais difícil. Eu estou fazendo aqui um curso de MBA, de Governança, Risk Compliance. Foi uma dificuldade para que a gente pudesse iniciar esse curso, até foi até uma situação que uma das pessoas chegou assim para mim e falou, me diz uma coisa, eu estou querendo... eu coloco compliance na minha empresa, mas como é que eu fico com caixa 2? Não existe. Ou você coloca compliance, ou não coloca compliance. Não existe que unir essas duas coisas. E aí nós iniciamos esse curso em janeiro, estamos aí, já estamos no 5º módulo, e fomentando esse trabalho, seja aqui para a região norte. Eu estou fazendo curso de LGPD também, que eu vejo que é uma similaridade muito grande, porque você tem que começar praticamente nos mesmos padrões dos pilares do compliance, você tem que conversar, ter adesão da alta gestão para poder trabalhar a questão dos dados, né, da proteção dos dados, como é que vai ser isso, e segue os outros pilares.
mas assim, eu estou muito feliz, assim, é um enriquecimento muito grande que a gente vai ter aí pelos temas. Hoje os pontos foram bem abordados e fantástico aí essa iniciativa de vocês, parabéns, muito obrigado. Ai, que bom, muito obrigada, Leonardo, muito obrigada mesmo por participar, por dar o feedback pra gente. Muito obrigada. O Ralph quer falar também, né? Pode liberar o microfone dele, por favor. Tá liberado. Pessoal, quem quiser, é só clicar no unmute, pode falar. E a gente está aqui mais um bate-papo agora, a gente fez feedback, perguntas. Ralph? Tá mudo. Tá mutado ainda. Tá mudo. Jordano, enquanto isso, Natan perguntou se as lives vão ser disponibilizadas, né? Que ele não vai conseguir participar de um dos dias. Bom, nós vamos ver como é que a gente disponibiliza isso depois. A gente está fazendo uma gravação e elas vão estar lá de hoje para amanhã, vão estar no Instagram, né, no compliance.agilis, pode acompanhar por lá. Também o pessoal, inclusive, perguntou para a gente se a gente vai disponibilizar material. Eu falei que a gente está produzindo um e-book, né? Até pedi para o pessoal escrever, deixar as inscrições lá no Simpla para depois a gente ter o contato e continuar essa jornada para além dessa semana também. Jordano, ainda está aparecendo mutado para ele. É engraçado, porque aqui já pode... Está todo mundo liberado para seu som. Mas para mim também, eu estou vendo ele mutado ainda. Ralph, quer tentar de novo? Ver se você clica aí, vai. Gente, gente, eu tô triste com essa história das pessoas não poderem falar. Eu vou ter que... Cadê o pessoal? Eu tenho que sair agora, eu não posso mais continuar agora. Vocês querem ficarem mais um pouco aí, vocês duas? E continua? As pessoas tiverem alguma pergunta ainda, quiser dar feedback. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar amanhã. Amanhã a transmissão também vai ser pelo Zoom, junto com o Instagram, vai ser a mesma coisa. Eu vou estar falando com a Nath e a gente pode também estender um pouco a conversa, dar mais uns 15 minutos, igual a gente fez aqui hoje. Achei isso bem legal, esse bônus aqui, além do Instagram. Foi ótimo. Foi ótimo mesmo. Gente, obrigada. Continuem conosco aí na jornada nos outros dias. Hoje foi uma parte bem introdutória, a gente falou muito por cima, assim, sobre cultura, era muita coisa para falar, né? E a gente, cada vez falando mais acelerados para dar tempo. Ainda tinha um monte de outras coisas que eu queria aqui falar com vocês, a Nath também. Mas realmente o tempo correu muito rápido. Eu estava aqui com um timer olhando na outra tela e desesperada, assim, mas... a gente vai adequando aí as falas e vai tentando entregar mais conteúdo para vocês com o passar do tempo. Da próxima vez a gente tenta fazer só por aqui, que a gente consegue ficar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Obrigada, pessoal. Beleza, gente. Obrigado a todos, boa noite. O link é o mesmo. Amanhã. É o mesmo. Vai ser durante toda a semana o mesmo link. Amanhã o link é o mesmo. E a gente está sempre fazendo chamada lá no Simpla. Inscrevam lá que vocês vão receber também. Inclusive o link para baixar o material da Janela de Rohário para quarta-feira, tá tudo lá. Tá bom, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Eu quero ver os comentários.